Salve, salve, rapaziada, ligado em mais um Cearacast. Eu sou o Samuel Conrado e mais uma vez estamos aqui numa semana daquele jeito. O Ceará na intermediária da tabela de classificação. Vamos falar desses 10 primeiros jogos de Guto Ferreira à frente da equipe alvinegra e essa sequência que o Vozão vai ter na Série B. São 14 jogos, 14 decisões e para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu, a gente trouxe duas autoridades no assunto de Ceará aqui dentro do Sistema Verdes Mares. Primeiro, Vladimir Marques, mais uma vez, uma satisfação ter você aqui, companheiro aqui de Diário do Nordeste, estar aqui com a gente no Cearacast. Samuca, é um prazer estar participando mais uma vez aqui ao teu lado, ao lado de J. Rômulo, camarada Jotinha, tá tudo, um programa muito especial, né? Apesar da fase do Vozão, que não é das melhores, com certeza o torcedor do Ceará tá ressabiado com a campanha, tá preocupado, mas vamos analisar, vamos mostrar o caminho do Ceará, né, pro torcedor do Vozão, para ele continuar, quem sabe, acreditando. E a gente continua com essa fé, né, de tentar ver um Ceará melhor a cada jogo, né? E também para papear com a gente, conversar sobre esse momento do Ceará, a gente trouxe aqui um narrador que é ícone quando a gente fala de Ceará Sporting Clube, J. Rômulo, Jotinha. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter você aqui ao nosso lado. Satisfação é minha, Samuel, de estar ao seu lado, ao lado do Vladimir e também da torcida do Ceará, né? Para falar para a torcida do Ceará que vive esse momento assim tão triste, né? Com a campanha do Ceará. Porque quando a gente via o Ceará cair para a Série B ano passado, e já foi tristeza, né? E pensávamos que o Ceará voltaria em grande estilo à primeira divisão, até sendo campeão de uma Série B. Mas não é isso que a campanha do Ceará está mostrando, né, Samuel? Para a infelicidade de todos que amam o Ceará Sporting Clube. É uma pena mesmo. O Ceará, em 24 rodadas, não fez nenhum futebol que se fizesse valer uma equipe que chegasse ao G4 da tabela de classificação. Aliás, nunca esteve no G4, Exatamente. né? É um agravante realmente incrível. O Ceará é um time de massa, que ainda tem uma das melhores médias de público na Série B, né? Embora tendo iniciado sem torcida nos estádios, mas ainda tem essa grande média de sua torcida que é apaixonada e não está lutando, pelo menos uma vez ter entrado no G4, né? E nem está próximo, porque já esteve, agora está distante 8 pontos, né? Exatamente. Muito complicada a situação do Ceará, e você foi feliz quando falou, são 14 decisões, e dessas 14, 7 fora, né? Isso. 7 em casa, quer dizer, tem como reverter? Tem. Agora, se o time voltar a jogar futebol, ou melhor, voltar não, começar a jogar futebol, né? Porque ainda não jogou futebol o Ceará ainda nessa Série B. 24 rodadas, a gente fica com essa coisa batendo na tecla, cara. Quando a gente fez o Cearacast, na gravação da semana passada, com o Mauro Bastos e também com o Bruno Craveiro, eu tava confiante que o Ceará ia enfrentar a Ponte Preta, a gente ia ter uma pauta positiva, ia ter uma semana tranquila pro Guto Ferreira pensar na equipe que vai enfrentar o Tombense nessa 25ª rodada do Brasileirão. Só que as coisas não estão caminhando. E aí eu queria ver de vocês, né? 10 jogos de Guto Ferreira, o que a gente ainda pode esperar do Ceará, do treinador Gutinho? Olha, Samuel, o trabalho do Guto, ele decepciona, né? Eu acho que o Guto ele tem uma história no Vozão, foi campeão da Copa do Nordeste, é um treinador que fez uma grande campanha com o Ceará na Série A, né, de 2020, né? Levou o Ceará até a Copa Sul-Americana, tinha uma grande expectativa no trabalho dele, mas não engrenou. Né, eu acho que são 10 jogos, né? Ainda não venceu fora de casa, né? Na Série B do Brasileiro. Em casa teve 2 tropeços assim complicados, né? Contra o Ituano e Ponte Preta, praticamente ali na mesma situação, fazendo 1-0, mas tomando um gol, né? Na sequência. O Guto que ainda não achou o time, Samuca. Você vê que muitas mexidas, né? A cada jogo, utilização de praticamente todo o elenco, né? Um treinador que está tentando achar um Ceará ideal, mas que ele não consegue. Ele não conseguiu ainda. A gente se preocupa a cada jogo porque a gente não vê evolução. Contra o Vitória, criou muita chance, o goleiro pegou bola demais, mas o Ceará foi lá e perdeu, né? E dentro de casa, uma pressão muito grande. Eu não vejo um time mais pressionado do que o Ceará na Série B do Brasileiro. Foi como o Jota falou muito bem, o Ceará é um time de massa, um time de muita torcida, e que a torcida esperava esse acesso, né, Jota? Esperava uma volta rápida para a Série A. E não aconteceu, o Ceará não esteve no G4 em nenhum momento. Então, o trabalho do Guto é um trabalho difícil, é um trabalho em que foi interrompido já 2 vezes, saindo o Morínigo, saindo o Barroca. É complicado para o jogador, né, ter filosofias de jogo diferentes ali em determinados momentos, mas a gente espera que o Ceará engrene. Você falou 14 rodadas, 14 decisões,
mas que o Ceará vai ter que fazer em 14 rodadas o que não fez em 24. Isso. A gente tá falando em 10 vitórias, o Ceará conseguiu 9 só até agora, em 24 rodadas. Então, vai ter que fazer uma reação incrível que, Jota, não sei se você lembra, a gente já viu reações assim do Ceará na Série A para uma permanência, com o Lisca, né, em 2018. Né? Exatamente. E com o Lisca na Série B também para evitar um rebaixamento em 2015, ou seja, ninguém dava mais nada pelo Ceará, o Ceará reagiu no segundo turno incrível e conseguiu, né, a permanência tanto na B quanto na A, porque não acontecer de novo, mas tem que engrenar, tem que começar em algum momento. O Ceará não teve nenhuma grande sequência de vitórias, né, Samu? Isso. O que é mais preocupante, né, Samuel e Vladimir, é que o Ceará tem também uma das folhas mais caras, né, da Série B do Brasileirão. Se você colocar, por exemplo, no papel o time do Ceará, os jogadores que o Ceará contratou, são jogadores que tiveram boas passagens pelos seus clubes. Luvanor, que não está mais no Ceará, ele jogou muito pelo Cruzeiro, né? Foi importantíssimo. O Chay, exatamente, nessa retomada, nesse retorno do Cruzeiro à primeira divisão. O Chay, que jogou no Botafogo, não é o mesmo Chay que jogou no Ceará, é o mesmo jogador, mas a bola dele está totalmente diferente da que ele jogou no Botafogo. E também tem o Jean Carlos, né? O Jean Carlos aqui, ele ganha oportunidade, mas ele não consegue engrenar com a camisa do Vozão, como ele fez jogando pelo Náutico, né? Que foi realmente um destaque lá no Náutico. E a gente tem o Guilherme Cartilho também, que sumiu, né, praticamente. Isso. É um cara que começou muito bem, né, foi comprado pelo Atlético Mineiro ainda na gestão anterior por um valor muito alto. A maior contratação da história do Ceará, né? Exatamente. E o cara começou muito bem o ano, fez aquele golaço na final da Copa do Nordeste contra o Sport, mas não engrena, quer dizer, o Ceará tem grandes jogadores, mas parece que não tá dando liga, né? O time não deu liga ainda, e você vê, o Vitória deu liga, o Sport deu liga, você vê o Vila Nova, que ninguém falava nada pelo Vila Nova, deu liga, o Criciúma, que era um time muito bem estruturado, tá lá, o Atlético Goianiense tem 3 vitórias seguidas reagindo, e o Vozão não reage, que é o que tem, né, uma grande folha, como o Jotinha falou. O João Paulo deu uma coletiva recente, a folha está quase em 3 milhões de reais, Isso. ou seja, é uma folha muito alta para um time que não engrena, também, né? Exatamente. E essa situação, ainda mais agora com essa janela de transferências, inchou ainda mais essa folha salarial. Aquilo que a gente vinha falando, o Ceará tem um elenco recheado de jogadores que se esperava-se mais deles ao longo de toda a competição, mas que isso não vem rendendo. E até com a chegada do Guto Ferreira, alguns atletas perderam melhor esse rendimento. A gente tá vendo o Eric, que não tá fazendo boas partidas, quando entra não consegue ser uma peça importante, a gente viu isso contra a Ponte Preta. A gente tem também um Jean Carlos e um Chay, que, como vocês falaram, foram bem em outras equipes, mas aqui no Ceará não conseguiram se firmar como titular na equipe alvinegra. O próprio Janderson, né, Samuel? Teve um início de temporada até bom, né? Mas agora caiu de rendimento. Exato. Entra, não dá nenhuma solução de continuidade à equipe do Ceará. Ou melhor, não dá nenhuma progressão à equipe do Ceará, né? Exatamente. A situação é meio complicada. O Guto Ferreira olha para o banco de reservas e quem é aquele jogador que pode entrar e tentar fazer alguma coisa de diferente? No jogo passado ele colocou o Clebão, perdeu aquele gol, incrível, uma jogada né? do Paulo Vitor, e aí complica ainda mais a situação do Clebão, porque ele tem aquela questão do ano passado com o doping, ele volta ovacionado pela torcida naquele jogo que ele entra contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí a torcida aplaude ele e tal, por conta de toda aquela história envolvendo o Clebão, a simpatia que ele tem com a torcida, mas ele não consegue engrenar ainda. E depois da saída do Vitor Gabriel, o Ceará não tem mais um camisa 9. É verdade. E sofre isso o Ceará, né? Porque já passaram por aí o Vitor Gabriel, que foi embora, né? Lá pro mundo árabe. E o menino que chegou também, o Nicolas, né? Lá do Goiás. Isso. Que inclusive ano passado fez um gol contra a equipe do Ceará, né? Foi, naquele jogo que foi 1-1 aqui. 1-1, exatamente. O Ceará ganhava o jogo, teve aquela expulsão, caso Vinda, né? Aí de repente o Nicolas vai lá e empata, mas o Nicolas não é bem sucedido também na equipe do Ceará. O que eu esperei de expectativa desse cara. Também queria muita expectativa. Veio da Série A, né? Tava no Goiás. Aí vem jogar uma Série B, ele né? escolheu vir jogar a Série B pelo Vozão, em Sim. detrimento de uma Série A pelo Goiás, ou seja, motivação o cara tinha. Mas de repente as coisas não acontecem e realmente a perda do Vitor Gabriel ela é muito sentida, né, Jota? Porque era um jogador que vinha fazendo gols, muito raçudo, né? A cara da torcida do Ceará mesmo, a torcida do Ceará gostava muito dele. Mas é aquela coisa, o Ceará não tinha controle sobre o Vitor Gabriel, um jogador do Flamengo, né? Foi negociado com o futebol coreano. O Ceará perdeu um camisa 9 ali, que seria muito importante, né, na Série B. E tá tentando buscar com o Saulo, né? O Saulo, o Barleta, são jogadores que, né, vieram na janela. São bons jogadores também, né, Samuca? Mas como o time não tá encaixado,
complica até para a criação de jogada, complica para quem é atacante. Então, é por isso que o Guto Ferreira mexe tanto, porque ele ainda não achou esse time, ele vai mexendo na lateral direita, lateral esquerda, volante está mudando demais os volantes do Ceará, né, Jota, também. Aliás, na lateral esquerda, acho que ele encontrou agora o ideal, né, Samuel? Isso, Paulo Vitor tem dado conta do bem. recado, né? O que é uma dor de cabeça pro jogo contra o Tombense. Ele tá suspenso. Tomou o terceiro amarelo. Já vai sofrer E esse aí, problema. Vai ter Barcelos por ali? Danilo Barcelos, porque Pois o William Formiga tá lesionado. Tá lesionado. Você encarar um jogo fora com Danilo Barcelos, que infelizmente, né, não é aquele, não Outro mostra jogador futebol. Que a gente esperava mais. É verdade, esperava, até pela história dele, né? Não é um jogador Exatamente. novinho, é um jogador que já tem alguns janeiros, mas teve boas passagens, inclusive eu lembro, pelo Vasco da Gama, né? Jogou muito. No Ceará não jogou nada e a gente vai ter que encarar sem o Paulo Vitor. Eu confesso para você e para o Vladimir, Samuel, que quando foi anunciado, eu estava participando do Jogada Primeiro Tempo com a Denise, aí eu coloquei minhas dúvidas sobre o Paulo Vitor. Disse, poxa vida, traz um jogador ainda imaturo, mas ele calou minha boca, né? Porque tá jogando bem o Paulo Vitor. Porque o PV ele foi revelado pelo Vasco, é realmente um bom jogador, mas a passagem dele pelo Inter foi ruim, ele teve alguns problemas lá. Então é uma incógnita, né, Jota? Mas, né, ainda bem, né? A gente tá falando de tantos jogadores que realmente não acertaram ainda, pelo menos o Paulo Vitor, ele é um desses nomes que acertou, uma surpresa boa. E quem sabe ali, né, outros também não conseguem encaixar e o Ceará vence um Tombense, porque a expectativa, né, Samuca, era que o Ceará conseguisse pelo menos repetir aquela sequência com o Barroca, né, de 10 pontos, né, que ele empatou uma partida com a Ponte, mas venceu 3 jogos seguidos, né, contra Criciúma, contra Tombense, contra Londrina, ou seja, foi uma sequência muito boa que o Ceará teve, e se ele repetisse, né, ou fizesse os 12 pontos, poderia ali diminuir a diferença, mas você já empata com a Ponte Preta, aí, Jota, você conhece muito futebol, aí a confiança já baixa para o jogo seguinte, ou seja, o Ceará vai tentando chegar nessa montanha aí do G4 que ainda não chegou, parece que essa montanha é infinita e o Ceará não consegue tirar esses pontos, né? Mas assim, vai ter que tentar montar o melhor time possível para vencer o Tombense, gente. A vitória contra o Tombense, ela é essencial. O Ceará não pode mais tropeçar, né, Samu? Exatamente. Até pegando esse gancho que você falou do Eduardo Barroca, o treinador, quando ele passou por aqui, a gente estava fazendo um recorte de 10 jogos. O Guto Ferreira hoje tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Quando o Barroca também chegou nesse número de 10 jogos à frente da equipe do Ceará, eram 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas apenas. Se a gente comparar o aproveitamento dos dois treinadores, hoje o Guto tem 43,3%. O Eduardo Barroca, naquele período, tinha 63,3%. E aí, volto para vocês. O trabalho do Guto Ferreira não agrada, é por causa das peças, é o planejamento do Ceará, ou o treinador que realmente não está conseguindo achar a peça motriz do Ceará para poder a roda girar de vez nessa Série B? Eu acho que essa última opção que você nos impôs ou nos colocou é essa mesmo. Ele ainda não encontrou ainda aquele tal chamado ponto do doce, né? E se você comparar, por exemplo, os elencos, né? O Barroca, ele não tinha, por exemplo, o Saulo Mineiro, que todo mundo sabe que é um bom jogador, né? Não tinha a contratação do Barleta ainda, né? Que também é um bom jogador, que acredito muito que o Barleta vai dar um bom impulso nessa sequência de Série B para a equipe do Ceará. Aí você vê, o Barroca conseguia fazer o time vencer fora. Com o Guto Ferreira, o Ceará não venceu ainda fora. Né? Com o Barroca foram 4 vitórias fora de casa. Venceu o ABC, né? Venceu Londrina, venceu o Criciúma, Atlético Goianiense, ou seja, jogando bem. Acho que o problema do Barroca foi jogo dentro de casa. Né? E é o que tá também pesando pro Guto, né? Porque o Guto tá pesando os dois, né? De casa e de fora. O Guto perdeu a sequência boa fora que o Ceará tinha e não tá conseguindo dar sequência em casa. Então tá bem complicado mesmo. É verdade. O Guto é um mau treinador? Claro que não, né? Todo mundo sabe disso. Ele já foi campeão aqui da Copa do Nordeste pelo Ceará, fez, como o Vladimir estava pontuando, um baita campeonato brasileiro pela equipe do Ceará, até ser demitido, né? Mas assim, é porque se a gente for comparar o Barroca, o Ceará estava bem melhor nessa sequência, desse recorte que você fez de 10 jogos, né? 63% de aproveitamento. 63, o Guto só 43, 20% a mais com esse lado positivo ainda de vencer fora, né? E o Guto não conseguiu vencer fora e também não está conseguindo vencer dentro de casa, naquela expectativa criada pelo torcedor do Ceará e até por nós mesmo da imprensa, né? De que o Ceará vai ter uma sequência de jogos em que ele pode ganhar
empatou fora com a Ponte Preta, a lógica seria o Ceará ganhar, né? Isso. Contra o Tombense, o Ceará vai jogar fora, tá dentro da zona do rebaixamento, a lógica diz que Sem o Ceará... treinador, né? Sem Acabou de treinador. demitir o treinador, né? Pois é, Demitiu o treinador ontem. a lógica diz que o Ceará pode ganhar do Tombense. Agora, para ganhar do Tombense, o Ceará tem que jogar bola. Tem que jogar. E é o que o Ceará não está fazendo no momento. Não tá fazendo de jeito nenhum. Até pegando aquele jogo contra o Vitória, o Ceará foi muito bem contra a equipe rubro-negra, jogando em Barradão. E aí vem a frustração mais uma vez contra a Ponte Preta. Eu não sei o que foi que aconteceu, se em relação ao nervosismo dos jogadores, se isso Ansiedade, entra em né, campo, será? ansiedade. Entra O Ceará quatro, parecia entra muito, afobado no muito, começo da entra muito. partida, os caras tentando resolver a situação e nada conseguia se resolver porque os caras não conseguiam criar uma liga ali e ir pra cima da Ponte Preta. O Ceará chegou, teve 16 finalizações, 7 a meta do goleiro Kaique França, mas produtividade, a gente vê um time realmente esforçado em melhorar a cada jogo. Falta isso e falta também um pouco de raça. Um pouco não, né? Falta um bocado de raça também nesses jogadores, né? Olha, Samuca, Jota, a gente já cobriu muita Série B do Brasileiro, a gente já viu muitas vezes um time conseguiu, o Ceará quantas vezes já embalou para um acesso, ali com o Chamusca, né, em 2017, com o PC Guzmão em 2009, e você via que tinha uma unidade, tinha um grande time e tinha muita confiança nesse grupo e nesses jogadores, né? Eu lembro que em 2009, Jota, você vai lembrar, né, de uma vitória que o Ceará teve contra o Vasco no Maracanã, de 2-0, que ali foi a virada de chave em que o Ceará embalou e subiu de divisão com aquele time, né, espetacular que o Ceará teve em 2009. Tá faltando uma vitória sim. Tá faltando, o Samuca falou, o Ceará não mostrou ainda grande futebol na Série B. Falta um grande jogo pra dizer, ó, encaixou e nós vamos lá. Aquela Série B que o Ceará também subiu com o Marcelo Chamusca, a equipe engrenou muito rápido. Né, o Chamusca pegou ali um time, né, que não vinha bem com o Givanildo, ali também nono, oitavo, mas de repente o time engrenou e conseguiu subir de divisão, Castelão lotado todo o jogo, né, o Vozão subiu, e esse ano não tá acontecendo. Claro, a torcida tá lá, a gente sabe que a torcida do Ceará é uma torcida de massa, que empurra, mas o psicológico do jogador tá abalado do elenco. Porque é muita pressão jogar no Ceará quando as coisas não estão acontecendo. O Jota sabe, Jota tem incontáveis jogos que o Jota já narrou do Vozão, em que a situação era muito boa e a torcida levou, mas quando a situação tá ruim é muito difícil jogar. A gente vê o Novo Horizontino jogar tranquilo, o Vila Nova jogar tranquilo, o Vitória com a torcida lá muito bem, o Sport, mas o Ceará tem uma carga emocional imensa nesses jogadores. Então ele entra para jogar com o Ponte Preta, um grupo, sente demais, sente a carga, a gente tem que ganhar, tem uma pressão, o G4 tá muito longe, ou seja, tudo isso tá pesando muito. E claro, as rodadas vão passando, né, Jota? Vai ficando mais difícil, tem que ter uma sequência de vitórias para isso mudar, né? É verdade, tem que ter essa sequência. Agora, eu não entendo o porquê desse abalo psicológico. Porque se o Ceará é um time que tem uma boa estrutura, né, uma das melhores do Nordeste, né, tem campos de treinamentos perfeitos, tem assim a logística toda preparada para os seus jogadores, setor de análise de desempenho, todo esse aparato que tem para os jogadores do Ceará. E por que essa carga de psicológica tão abalada dos jogadores? Será que acontece alguma coisa dentro de Porangabuçu que o torcedor não sabe, nem nós também? Porque era para estar todo mundo jogando. Todos os jogadores que o Ceará contratou, eles sabem jogar. Mostraram isso nos clubes que passaram, né? E no Ceará não. É descobrir isso enquanto há tempo, né? Porque, como o Vladimir estava pontuando, jogo a jogo, as rodadas estão já passando, nós já estamos na 24ª passadas, né? Já vamos para a 25ª rodada, só tem 14 rodadas para a equipe do Ceará, tentar ainda esse acesso, e eu até falo uma coisa, se o Ceará conseguiu acesso na 4ª colocação, empatado com sei lá quantos times, mas salvando-se pelo critério de desempate, eu acho que a torcida do Ceará comemoraria. Porque demais. era um retorno a uma primeira divisão, que é o local do Ceará, é um time grande. Exatamente. Não é um time para viver anos e anos na Série B, não é? Exatamente. A gente que passou, Jota, vivenciando esse período de 17 anos entre para voltar para a Série A, quando o Vozão voltou, né? Realmente a gente não precisa... E passar 5 anos direto, né? Cair. Eu acho que o Ceará ele mudou de patamar. Né? É um clube que está estruturado, né, tem uma estrutura física muito boa, né, o Ceará está sanado financeiramente,
né? O Ceará chegou a ter 10 milhões em dívida, né? A gestão do Evandro Leitão muito bem pagou as dívidas do Ceará, estruturou o clube. O Ceará não é mais aquele time, Jota, que jogava a Série B para ficar no meio da tabela para não cair. Não é mais. Esse tempo nos anos 2000, nos anos 90 já passou. O Ceará é um clube hoje em dia que tem que estar jogando Série A e quando tiver na Série B tá nas cabeças para voltar, né? Por isso que essa campanha ela revolta muito o torcedor, porque a gente já falou da folha salarial, a gente já falou do investimento que foi muito alto, né? E o Ceará não é para estar nessa colocação. Então, esse sonho do torcedor do Ceará de retorno seria espetacular. A matéria do DN que o Alexandre Mota subiu ontem, o Ceará vai precisar ter mais de 70% de aproveitamento, ter campanha de líder para subir. Isso. Porque não fez o trabalho, né? Não fez o dever de casa durante todo o campeonato. Então vai precisar de uma sequência, 14 jogos, 10 vitórias. Né? Claro, é possível. Ninguém pode dizer que é impossível. Porque no futebol isso já acontece. Na Série B já aconteceu algumas vezes. O Figueirense também está na mesma situação há uns anos anteriores, conseguiu subir também. E o Ceará já tem esse histórico, né? Como a gente falou, de grandes reações, né, para conseguir, quem sabe, mas tem que encaixar logo. E até essa coisa de você ter falado sobre investimento, X campanha, né, a comparação, ontem na redação você estava falando disso, né? Será que tem um investimento tão alto hoje em dia, só que em relação ao campo de jogo, a campanha é medíocre, é uma campanha muito abaixo do esperado. E se a gente pegar outras equipes do Ceará que entraram para jogar a Série B, fizeram campanha muito melhores com investimento bem abaixo. Bem abaixo. Então, o rendimento que está acontecendo no campo de jogo para a torcida do Ceará é bem aquém do que eles esperaram durante toda a temporada, porque o Ceará, desde o começo do ano, ainda do ano passado, a meta é a Série B. A meta é a Série B. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste vai ser preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Os caras fizeram um dia desses uma coletiva para poder explicar e mostrar, né, em planilhas todo o cronograma e a programação da equipe do Ceará. Só que isso não vem conseguindo render, restam 14 jogos, o tempo vai passando e o torcedor vai se frustrando cada vez que vai à Arena Castelão e não consegue ver um Ceará que ele via em outros anos nesses jogadores que aqui estão. E tu lembrou, amigo Samuca, do estadual e da Copa do Nordeste, o Ceará foi bem nesses dois campeonatos, né, Jota? Foi. O Ceará ele fez um bom campeonato cearense, né? Quase tirou o título do Fortaleza e foi campeão do Nordeste. Sim. Ou seja, o time estava num primeiro semestre bom, em que a torcida poderia acreditar, e quando chegou a Série B as coisas não aconteceram, né, Jota? Que é a maior competição que o Ceará está disputando no momento, né? Claro que o título da Copa do Nordeste, o tricampeonato, tem que ser comemorado mesmo, né? Perder para o Fortaleza é uma consequência, né? Embora que o torcedor não admita, né? Por conta do tetracampeonato da equipe do Fortaleza, né? E aí fica ressabiado e triste com isso. Mas a principal competição que o Ceará devia focar seria realmente a Série B, como era mostrado no planejamento, né? Voltar à primeira divisão. E eu repito, até aquele torcedor mais chateado com a derrota, com a perda do campeonato para o Fortaleza e com o rebaixamento, mas ele sonhava em que o Ceará, e via pelo que estava sendo planejado, que o Ceará voltaria à primeira divisão, brigando até pelo título. Até o mais revoltado torcedor do Ceará pensava, bem, Ceará vai voltar à primeira divisão, com esse time que está formando vai voltar, e vai voltar brigando pelo título. Só que o tal do rendimento que a gente está pontuando aqui é que não acontece. Os jogadores não têm mostrado aquilo que eles sabem fazer, né? Que é jogar futebol, e os seus rendimentos particulares também não. Além do coletivo também, né? Isso. Porque, por exemplo, você estava no jogo do Ceará, eu estava narrando e o Alexandre comentando. Em dado momento eu até pedi a opinião do Alexandre. Alexandre, o Ceará está muito previsível. Sim. Que eram muitos levantamentos na grande área sem nenhuma produtividade. Era só ali para que o goleiro da Ponte Preta aparecesse, o Kaique França, e a zaga, porque a zaga toda rebatia. Quer dizer, era essa a minha dúvida de vocês, que eu queria saber de vocês, porque o Guto Ferreira a gente sabe que é um baita treinador. Muito bom. Mas no Ceará não tá dando liga agora e eu não sei se são as peças que não estão encaixando com o que ele tá querendo fazer e... Esse jogo contra a Ponte Preta, para mim, foi bem frustrante realmente com a articulação de jogadas do Ceará. O Ceará era previsível, como você viu na hora do jogo e falou na transmissão da Verdinha, e a gente consegue ver um Ceará que não consegue... A gente não consegue ver um Ceará que mostre frutos de um trabalho que já está há 10 jogos, uma evolução. Ainda é pouco tempo de se avaliar um trabalho de um treinador, né? A gente teve aqui o Gustavo Morínigo, teve o Eduardo Barroca e agora o Guto Ferreira, que infelizmente a gente esperava, mas que não está dando liga ainda.
É verdade. E é aquilo que a gente estava comentando aqui, não? A individualidade, mas o coletivo. O coletivo do Ceará está terrível. A saída de bola da equipe do Ceará, ensejando aqui o time adversário roube a bola e leve perigo ao gol do Bruno Ferreira, goleiro titular da equipe do Ceará. E aquelas concatenações das jogadas. Você falou no início, né? Tava todo mundo querendo resolver. E não é assim. Sim. Isso Tem é que ter fruto a da calma, intranquilidade. né? É o Isso. fruto da pressão. intranquilidade de um time que está pressionado e que talvez não consiga dar a principal resposta em campo, tomar a melhor decisão de uma jogada, né? E que acaba cruzando bola na área, tentando resolver de qualquer jeito, né? Que a gente sabe que o Ceará tem peças, o Guto Ferreira tem peças, ele tem semanas cheias para treinar, mas parece que as coisas, quando vão para campo, elas não acontecem. Pega o exemplo do jogo do Vitória, Samuca. O Ceará jogou muito bem contra o Vitória. As coisas não aconteceram. Aí você vê, cara, pelo menos jogou bem contra o Vitória, criou muita chance, contra a Ponte vai ganhar, né? Aí vem contra a Ponte Preta e não joga nada. Sabe, tem alguma coisa. Como é que um time que jogou semana passada contra o Vitória, jogou bem, dominou o líder do campeonato no Barradão, criou as melhores chances, o Arcanjo pegou bola que nem presta. Aí de repente vem aqui pro Castelão contra a Ponte e não joga nada. Sabe, é uma irregularidade, uma questão em que realmente o torcedor não entende. Né? Eu acho que o Guto ele deve estar tentando quebrar a cabeça para montar o melhor Ceará possível, mas que ele não está achando, né? A gente fez um levantamento semana anterior, né, Samuca, do tanto de jogadores que o Guto utilizou, mais de 30 jogadores ele já utilizou na Série B. Por quê? Porque ele está tentando achar ali o time e não tá conseguindo. Eu acho que falta uma saída de bola de volantes melhor. Os dois volantes do Ceará, eles não têm boa saída de bola, nem o Breno, nem o William Maranhão. Né? Eu acho que talvez... O melhor de saída de bola do Ceará como volante é o Zé Ricardo. Exatamente, é o Zé Ricardo. Eu acho que deve se efetivar agora como titular. O Richardson foi esquecido, né? Vem sendo titular, ou seja, tem muita coisa que está faltando ali, aquele 10 ali para armar o jogo, o 10 não está conseguindo jogar, né? Ou seja, tá complicado para o Ceará nesse momento ter um time confiável para o torcedor e para que consiga essa sequência. Mas quem sabe o Guto acha aí, né? O Jota falou do Barleta, né? O Barleta é um jovem jogador que foi revelado no São Bernardo, estava no Corinthians, não teve chance, né? Um bom jogador, um cara técnico, chutando golaço que ele fez contra a Ponte, né? Então, é um cara que pode, quem sabe, né? Ser esse jogador que pode melhorar a situação do Ceará. Quem sabe o Eric não volte a jogar, né, de volta ao jogo, a gente sabe do potencial do Eric, ou seja, o Ceará tem muito a crescer, mas que não está acontecendo, né, Simão? Exatamente, até falando dessa ideia de crescimento que o Ceará tem, a gente vai falar agora sobre a matemática que o time precisa fazer, os cálculos que os jogadores, que é comissão técnica, todos precisam fazer para poder engrenar ainda nesta Série B. Na última coletiva com o lateral direito Varley, foi a pergunta que eu fiz para ele. Se o Ceará, o elenco do Vozão, eles param para ver esses dados de UFMG, sobre chances de acesso, se eles conversam entre si sobre essas possibilidades, ou é foco somente no próximo adversário, foco no campo de jogo, nas articulações que o treinador passa para eles, e aí ele foi bem sincero, disse, cara, a gente conversa sim, mas a ideia principal nos bastidores é a gente conversar com o treinador e ele mostrar pra gente qual é o caminho, né? Foi até pegando a ideia dos bastidores de como foi aquela derrota para o Vitória, porque é frustrante demais. O time joga bem, consegue dominar a equipe rubro-negra baiana, mas não consegue fazer gols. O que vem sendo uma dor de cabeça para o Ceará, mesmo com a chegada do Saulo Mineiro, com o Barleta, que cada um fez um gol, mas as outras peças não conseguem dar liga. E na zaga, o Ceará tem ali o David Ricardo, que está vivendo bons jogos, está vivendo um bom momento com a camisa do Ceará, mas que não tem todo o conjunto, como vocês vêm falando aqui, contribuindo para que o futebol do Ceará como um todo engrene dentro de campo. E aí, hoje em dia, a gente tem aqui, segundo a UFMG, o Ceará tem 7,3% de chance de acesso. Percentual muito pouco, né? Percentual muito abaixo do esperado. Ceará, né? Agora, vocês acreditam ainda? Eu queria uma análise de vocês em relação a isso. É bem abaixo, né? É possível, Samuel. Com certeza é, porque 14 jogos são 42 pontos a serem disputados, né? O Ceará precisa de 30 pontos, né? O Ceará? Isso. 30 pontos. Chegar naquele número mágico de 64. Para chegar naquele número mágico de 64. É possível. Sim. Vai disputar 42, ganhar 30, dá. Agora, tem que mostrar futebol. Tem que começar a mostrar o potencial, cada jogador. Eu até levanto aqui para vocês uma bola. Hoje, o que é mais importante para o Ceará é jogar bem ou ganhar os jogos.
Porque tem momentos, você pontuou aqui, Samuel, o Vladimir também. O Ceará jogou bem contra o Vitória, mas não ganhou. Não ganhou nenhum ponto, perdeu o jogo. Nesse momento em que o Ceará precisa de pontos, e só precisa de pontos se ganhar, né? Eu sei que para ganhar tem que jogar bem. Eu também sou adepto, como o meu amigo Wilton Bezerra, de um bom futebol. Eu já vi futebol de décadas passadas, né? Futebol bem jogado. Hoje é um futebol mais diferente. Mas assim, vamos levantar essa bola. Né? O Ceará precisa pontuar. Sim. Nem que seja jogando feio, né? Para poder ganhar jogos. Porque o importante numa competição de pontos é você pontuar. Se você jogar bonito, no final não vai ter acesso nenhum. Joga 14 partidas bonitas, né? Dando show, não faz nenhum gol, perde o jogo, e aí? Como é que faz? Vai receber acesso? Vai para canto nenhum. Né? Jota, assim, eu concordo plenamente. Eu acho que na situação que o Ceará está vivendo hoje, ele precisa de vitórias. Ele precisa de confiança. Como essas vitórias vão chegar? Exatamente. O que pode acontecer é o seguinte: tem uma sequência boa de vitórias, o time passa a jogar melhor. Isso. É uma coisa que vem naturalmente. O que não pode acontecer é você vencer uma partida, perder a outra, empatar. Aí você vai tropeçando e você não chega a lugar nenhum. A confiança também não chega, o time não engrena. Então, o mais importante é ganhar o jogo. O Ceará jogou bem contra a Ponte Preta? Não. Mas se tivesse vencido de 1-0, ele já poderia vir mais confiante para ganhar do Tombense. É assim que as coisas acontecem. Mas o mais importante, Samuca, eu acho muito interessante, né, esses números de acesso, média histórica de acesso, de pontuação, o que o clube precisa fazer. O Ceará tem que fazer a parte dele, primeiro, porque a gente viu o Novo Horizontino perder para a Chapecoense, né, a gente viu o Criciúma perder para o Ituano, né, times ali que estão, né, em quarto, quinto, sexto, tropeçarem, e o Ceará não fazia a parte dele. O Ceará tem que diminuir a diferença pro G4. Se vai ser com 64, 65, 60, não importa. O Ceará tem que chegar na última rodada com chance de acesso e tendo que ultrapassar o adversário. Se a pontuação vai ser muito alta, vai depender do aproveitamento dos times que estão lá em cima, que realmente está muito alto. A gente está vendo que esses clubes, né, que estão no G4 ali, que estão surpreendendo, eles têm um aproveitamento muito bom de pontos, mas até que ponto eles vão conseguir manter isso, né? Então, o Ceará tem que estar pronto para, caso eles derem brecha, o Ceará ultrapassá-los. Não teria coisa mais frustrante do que os clubes derem brecha para o Ceará e o Ceará não conseguir chegar lá. Eu acho que ele tem que estar pronto para, nas rodadas finais, dar um sprint para, né, conseguir nessa pontuação, conseguir esse acesso. Eu lembro, Jota, daquele ano que o Ceará tinha um time muito bom com o Sérgio Soares, muito bom, tinha Mota, Magno Alves, é um timaço, né? O Ceará chegou numa sequência boa na reta final, né? Precisava engrenou, venceu o Vasco no Castelão, chegou na última rodada precisando vencer o Joinville e torcer contra os outros adversários. Os resultados deram certo, o Ceará tomou um 3-0 do Joinville dentro do Castelão. Ou seja, verdade. Você tem que fazer a sua parte, né? Tente chegar nas rodadas finais com chance de acesso, independente, né, da pontuação, se vai ser 60, 65, tem que fazer a sua parte, tem que ganhar. O Jota falou, tem tempo, ainda dá, mas tem que começar agora, gente. Não tem mais margem para tropeço não, né? Já tropeçou demais. Quanto à matemática, né, Samuel? Tem que ser jogo a jogo. Né? Exatamente. Jogo a jogo. É jogar tudo nesse jogo contra o Tombense. E eu sempre tenho assim uma preocupação de jogar contra time que está na zona do rebaixamento. Porque quem está na zona do rebaixamento quer escapar, né? Quer escapar e quer dar tudo de si para pontuar, né? Então vai ser um jogo perigoso para a equipe do Ceará. Não é um jogo fácil, né? Mas o Ceará tem amplas condições. Porque se o Tombense, que precisa de pontuar para sair da zona de rebaixamento, jogar para cima do Ceará, o Ceará pode aproveitar e ganhar o jogo até em contra-ataques. Não é feio não jogar em contra-ataque, gente. Nesse momento, é interessante o Ceará vencer. Eu vou até olhar ali bem para a câmera e perguntar ao torcedor, você quer o Ceará jogando bonito ou quer o Ceará vencendo agora nessa reta final para subir a primeira divisão? Responde aí, tá legal? Se quiser até falar com a gente aqui no privado da gente, se você quiser lá no Instagram, posso dar meu Instagram? Fica à vontade. Pronto, @Jotinha Narrador, tá legal? Vai lá e diz, Jotinha, eu quero ver o Ceará jogando bonito, ou quero ver o Ceará ganhando. Vai lá no meu Insta, tá legal? @Jotinha Narrador. Mas eu, sinceramente, eu queria ver o Ceará subir a primeira divisão, retornar. Porque nós tivemos, Cruzeiro voltou, Vasco, Bahia, Curitiba, né? Curitiba tá na iminência de voltar, né? A Série B.
O Vasco está pelejando para escapar. O Bahia também não vive em bom momento. O Cruzeiro está ficando ali naquela primeira... intermediária, né? Naquela fase intermediária. Mas passaram alguns anos, né, para voltarem. Ceará, se passar só um ano, está dando prova de que é um time grande e que não é time de Série B, é time de primeira divisão. O Ceará passou 5 anos, gente, na primeira divisão. Deu uma escorregada, né, naquele ano, que não era para cair. O time do Ceará, você vê pelos jogadores hoje, ó. Jogadores que estão disputando a primeira divisão. O Vina estava no Grêmio, né, foi para agora para fora, né, do país, para a Arábia. O Mendonça tá no Santos. Messias está no Santos. O Sobral tá no Cuiabá. O Lima tá no Fluminense. Titular do Fluminense. O Ceará não tinha um mau time. Aconteceu algo, o Ceará caiu, mas é para voltar. É como diz aquele adágio, né, que todo mundo conhece. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É que tá faltando o Ceará agora. Nessa indagação do Jota em relação a jogar bem, faço até uma provocação pro torcedor do Ceará. O Vitória jogou bem contra o Ceará? Não jogou pedrinha, gente. Ganhou de 1 a 0. Mas ganhou o jogo que foi mais importante, né? Outros jogos da Série B que eu vi o Atlético Goianiense jogando com o Juventude, foi 1 a 0 pro Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense jogou nada, gente. Sabe assim, às vezes acontece de um time ali achar um gol, se retrancar, ganhar o jogo, comemora, tá lá em cima. Assim, a Série B é pontuar. Não tem essa coisa, claro, se puder jogar bonito, ser campeão, dar espetáculo, né, dar espetáculo, bem, né? beleza. O Ceará já teve grandes times na Série B, conseguiu grandes acessos assim, mas nem sempre vai ser desse jeito, né? Eu acho que o mais importante é ganhar o jogo. De repente você tem uma sequência de 4 vitórias, você vai começar a jogar mais bonito e tal. Mas o que precisa é ganhar. O Ceará tá doido por uma vitória, cara. Tem que ganhar o jogo aí pra tentar embalar. Pra tentar embalar. E a gente esperava isso nas últimas partidas. Agora, mais uma vez, uma sequência contra o Tombense, que tem velhos conhecidos da gente, né? Tem o Egídio, a camisa 10 lá no Tombense, jogador que passou pelo Ceará, era lateral esquerdo naquele período. O Bruno Silva, que é um volante experiente, jogou no Avaí, jogou no Botafogo. Hoje também tá lá na equipe do Tombense. E no ataque tem o Fernandão, aquele que jogou no Bahia, né, e bem experiente, jogou fora do país também, voltou, agora tá no Tombense. São jogadores que a gente conhece bem, que o Ceará também deve estar estudando para poder articular a melhor jogada e conseguir ali uns 3 pontos importantíssimos jogando lá em Minas Gerais. E ainda falando dessa retrospectiva, ainda destacando outras equipes que passaram pela mesma coisa que o Ceará está passando hoje, o Vozão vai ter que fazer uma campanha igual do Figueirense em 2013, que foi uma campanha de campeão. Estava na mesma situação do Ceará, né? Idêntica. 34 pontos, 34... na 10ª colocação. O Figueirense tinha 33 pontos ainda, era 33 pontos. Né? Na 24ª rodada, a 8 pontos de distância para o G4. E aí o Figueirense conseguiu fazer toda uma campanha de ressurgimento nessa Série B, uma campanha de campeão nas últimas 14 rodadas e conseguiu acesso à elite do futebol nacional em 2014. O Ceará, mais uma vez, vai ter aquela coisa de tentar pontos fora, vai ter que ganhar fora, vai ter que ganhar dentro de casa. E a gente vem falando, o Guto Ferreira não conseguiu vencer fora de casa. O Ceará é um dentro de casa, quando jogava bem, né? O time ainda não perdeu dentro de casa. Por outro lado, fora de casa, a equipe não conseguiu ainda os 3 pontos. Foram 3 derrotas, perdeu para o Sport, Juventude e também para o Vitória. E os empates contra Mirassol e Guarani. Agora vai voltar a enfrentar uma equipe do Sudeste, faz uma viagem, fica ali no Rio de Janeiro, depois encara o Tombense. Para esse jogo contra o Tombense vai ter uma dor de cabeça do Paulo Vitor. O Ceará, como é que vocês escalariam o Ceará para este confronto? Olha, é difícil você hoje montar, né, um Ceará ideal para uma partida, já que o Vozão ele tá realmente numa situação complicada na tabela e ninguém tá jogando tão bem assim, né? Mas eu acho que, né, na esquerda tem que ser o Barcelos, né? Vai ter que ser o Barcelos. Ou ele improvisar o David Ricardo no ala esquerda, né? Colocar mais um zagueiro ali, né? Porque eu vou te contar. Tem que aguentar o Danilo Barcelos. O David Ricardo jogou bem, né? Sempre quando esteve ali na lateral, ele deu conta. Não comprometeu, recado, né? Teve aquele jogo contra o Sampaio Corrêa, porque enfim o Pimentinha tava com alguma coisa nos coros. Tava apimentado, né? Daquele jeito. É a característica dele, né? Daquele jeito ali. O Ceará conhece o Pimentinha, com certeza. Acho que foi só aquele jogo mesmo. Eu acho que eu qualificaria mais a saída de bola do meio campo. Sim. Assim, o Ceará tem que ter um volante que chegue mais, que se aproxime mais do meia, que não deixe o meia isolado. Porque se você tiver só volantes rebatedores, que toquem a bola de lado ou que marquem, né, o time não consegue criar tanto. Eu acho que o Ceará tem que colocar o Zé Ricardo no time, né, um jogador que tem uma saída de bola melhor. Deixa o volante cão de guarda ali, de 5, mas você tem que ter um cara que tenha uma saída de bola mais qualificada para tentar um lançamento, alguma jogada diferente.
Mas tem que ter um time, como o Jota falou, o Tombense está desesperado. Ele pode ir para cima do Ceará, então o Ceará tem que ter jogadores rápidos nas pontas, nada de botar o Giancarlo na ponta, né? Tem que ser um Deixa cara... pra meia mesmo, deixa né? pra meia, tem que ser um cara, tem que ser 2 jogadores velozes ali na ponta, né? Pode colocar o Saulo de centroavante, né? O Saulo também é um jogador rápido, né? Também pode jogar na ponta. Tá indicando então Barleta e Eric pra ti? Sim, eu acho que seria o ideal. Seria o ideal o Barleta e o Eric. O Barleta, ele merece uma vaga no time titular já, né? Tem que ser um time agudo, que ataque, né? Claro, não pode se desguarnecer na defesa, obviamente, mas o Ceará tem que ganhar, tem que jogar para ganhar e tentar, né? A gente vê tanto os times conseguindo ali, quando jogam com o Ceará no Castelão, conseguir marcar bem o Ceará, não deixar o Ceará jogar, explorar os pontos fracos do time, né? O Ceará tem que fazer isso também, tem que chegar fora de casa ali, ó, o que é que o Tombense aí tá de problema, como é que esse time tá vulnerável, o que é que a gente pode fazer, tem que atacar e tem que jogar e tem que ganhar o jogo. Eu acho que o Ceará tem que ser ousado, tipo assim, a gente tá falando aqui de 10 vitórias, não tem mais tempo para empate, gente. O Ceará já empatou demais, tem que ir para cima para ganhar o jogo. É verdade. Posso fazer aqui uma espécie de escalação do Ceará para esse jogo? A pergunta é isso mesmo, por favor. Vou fazer aqui, ó. Eu, apesar de não gostar do Varley, mas eu manteria ele no time, sabe? Porque não é um jogador que apoia, né? Ele vai ficar mais naquele lado ali defensivo. Até observei, eu tô aprendendo como narrando e aproveitando com os comentaristas e aprendendo, né? Aí você vê, de vez em quando eu via uma linha de 3 zagueiros do Ceará formada pelo Varley, o Luiz Otávio e o David Ricardo, né? O Ceará ficava com aquela linha de 3 zagueiros. Então eu botaria o Varley, não gosto do futebol do Varley. Acho que não é um jogador para ser titular da equipe do Ceará. Até acredito que o torcedor do Ceará está concordando também aqui no Ceará Cast conosco, né? O Varley não deve muito. Mas eu manteria, até porque eu aproveitaria o Kaique no meu campo. O meu time seria o Bruno Ferreira, o Varley, botaria um outro zagueiro, botaria o Luiz Otávio e o Léo Santos, por exemplo. Botava o David Ricardo na ala esquerda, né? Para não colocar o Danilo Barcelos, que eu vou te contar, o Danilo Barcelos está devendo muito. Meu campo seria o Kaique, o Zé Ricardo e o Jean Carlos. Eu colocaria na ponta direita o Barleta, colocaria o Saulo Mineiro na esquerda e colocaria o Bissoli no ataque do Ceará. Seria esse meu time. O Eric no banco. Eric no banco. Eu acho que o Eric, ele está muito voltado com o pré-contrato que ele fez com o São Paulo. Não estou dizendo que ele está fazendo corpo mole, não, tá certo? E nem o lance do pênalti que fez ele dar a vitória para a equipe o triunfo do Vitória sobre o Ceará, naquele pênalti infantil que ele cometeu. Não estou dizendo que ele fez isso de propósito, não. Longe de mim pensar isso de um jogador que é um pai de família, é um ser humano, né? Que, como todos nós, erra, né? E ele errou naquele lance ali, né? De cometer aquele pênalti. Mas eu deixava ele por uma segunda opção. Deixaria, o Ceará não deu certo, por exemplo, tentaria ele numa meia esquerda ali, tirando o Jean Carlos, colocando ele, né? O Ceará precisando de vitória. Poderia também usar o Pedro Lucas, que entrou bem no jogo contra a equipe da Ponte Preta. Um cara que não jogava desde março. Desde março. Teve esse tempo tá todo sem aí. ritmo de jogo, né? Sem ritmo de jogo. Mas entrou bem. Mas o meu time, repetindo, Samuel, seria ó, Bruno Ferreira, Varley, o Luiz Otávio, o Léo Santos e David Ricardo, o Kaique, o Zé Ricardo tem um bom passe, uma boa saída de jogo, né? Também. E o Jean Carlos colocaria Barleta, o Bissoli e o Saulo Mineiro na esquerda. Boa escalação. Tá aí, Guto, aí a escalação do homem aí. Olha aí. O Jotinha deu o nome dele, agora tu, Vlad, diz aí tua escalação pra gente ver. Assina embaixo na escalação do Jota, né? Assina embaixo, eu acho que é uma boa escalação. Eu acho que o Ceará ele tem que ter um equilíbrio defensivo e ofensivo, mas tem que atacar, gente. O gramado não é bom lá em Muiaré, o estádio não é legal, também se não joga em Tombos, né? Joga em outra cidade e tudo. É um gramado complicado, mas tem que passar por cima disso, tem que ganhar o jogo, né? Até porque, amigo, o déficit de pontos é muito grande, né? Total. Então tem que fazer valer isso, né? A gente sabe que os jogadores têm qualidade, né? O Bissoli é um cara de qualidade, Saulo Mineiro, esses caras eles sabem jogar, eles têm que fazer gol, né? O Ceará tem que vencer a partida porque não tem mais tempo não. É uma boa escalação, Jotinha. Obrigado, Valente. A escalação que eu também concordo, também assino embaixo, também fico desse jeito. Tem a situação do Kaique Gonçalves, né? Que é um cara que eu acho que poderia ser aproveitado mais na equipe do Ceará, o Kaique Gonçalves, o Zé Ricardo, que estava fazendo uma boa sequência. O Guto Ferreira elogiou esses jogadores nas coletivas de imprensa. Aí na outra partida ele coloca o Varley na lateral direita, coloca o Breno como titular já naquele jogo contra o Guarani. O Zé Ricardo vai pro banco e desde então
ficou no banco de reserva sendo aproveitado no decorrer do jogo. Pra gente ter uma ideia, nessa partida contra a Ponte Preta, ele fez 5 mexidas, né, como é de praxe do Guto Ferreira. E em relação aos outros jogos, ele não fez aquelas mudanças 6 por meia dúzia, até mesmo falando lá no meu Instagram, o Anderson Pacífico, parceiro meu, torcedor do Ceará, ele me questionou isso, né? Samuel, em uma coletiva tu pergunta o Guto sobre essas mexidas dele, né? Porque geralmente é 6 por meia dúzia. Ele não faz uma mexida para poder colocar o Ceará para frente, para ir atrás de um placar. Contra a Ponte Preta a gente meio que viu uma tentativa do Guto Ferreira nesse sentido, vendo a pressão que tá indo para cima dele, né? Porque o Ceará precisa de pontos, precisa vencer essas decisões e a equipe dentro de campo no segundo tempo precisa virar a chavinha, precisa ter mais fôlego, precisa ter algo a mais que assuste a equipe adversária. E isso não vem acontecendo nos últimos jogos. O Ceará balançou as redes 3 vezes nas últimas 5 partidas. É pouca produção ofensiva. Pouca produção ofensiva. A última vez que o Ceará conseguiu vencer por mais de 2 gols de diferença foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 3-0, né? Exatamente, faz muito tempo. Muito tempo. E aí o Guto Ferreira vem batendo nessa tecla da eficiência do seu ataque. Foram 17 finalizações, 6 a meta do Kaique França. E ainda pegando essa ideia de jogadores que não foram tão aproveitados assim na equipe do Ceará, eu colocaria a escalação parecida com essa. O Bruno Ferreira vai no gol, porque enfim, o Richard ainda segue lesionado com a lombalgia. Bruno Ferreira no gol. Pra mim, na lateral direita eu colocaria o Kaique Gonçalves. Na zaga vai o Luiz Otávio. Aí fica com essa coisa, né? Thiago Panunçal. Naquele lado esquerdo fica livre ali com o Danilo Barcelos, que também tá sem ritmo de jogo, não é utilizado há um bom tempo. Até relacionado, ele não vinha sendo relacionado, porque o William Formiga era o cara que ficava no banco de reservas quando o Paulo Vitor jogava. E aí o Danilo Barcelos voltou a ser relacionado depois de um longo período sem ser utilizado. Então eu colocaria realmente, vou concordar contigo, colocaria um zagueiro, botaria o David Ricardo no lado esquerdo para ser um pouco mais seguro, apesar do time de Tombos não ser lá essas coisas todas, mas a Ponte Preta também não era, tinha um pior ataque da competição lá do ABC e conseguiu fazer um gol contra o Ceará. E aí no meu campo eu colocaria o Zé Ricardo, voltando ele à titularidade, e o Breno, porque é um jogador que não foi tão bem contra a Ponte Preta, mas em relação à saída de bola, ele tem uma saída de bola, uma troca de passes melhor do que o William Maranhão. Isso. Mais à frente, Jean Carlos. No ataque, eu ainda acredito no Eric. Eu ainda acredito que o Eric... Porque o cara que você faz... Um cara que faz 15 gols... Ainda tem os melhores números, né, do Ceará na temporada, né? É imprescindível em você gols. abrir mão de um jogador que é artilheiro da equipe na temporada, né? O Eric tem 15 gols no ano, 11 na Série B, e tem também 11 assistências... Aliás, 11 na Série B não, desculpa. 7 gols na Série B, são 11 assistências. Então, o Eric é um cara importante do Ceará nessa trajetória de 2023. Algo aconteceu, aí vai ter que ter um trabalho do Guto Ferreira de conversar com o jogador, passar confiança para ele, passar tranquilidade para ele na hora do jogo. E aí eu colocaria o Eric pela esquerda, colocaria o Barleta pela direita, ou então faz já a inversão, já que os dois são canhotos, né? E à frente o Saulo Mineiro, porque o cara... Tá daquele jeito, né? No jogo contra o Vitória ele perdeu um gol, né? Mas foi bem na partida. Contra a Ponte Preta ele também perdeu um gol. Fez um gol, só que foi anulado. Mas é um cara que ele chegou e tá dando uma cara nova para a equipe do Ceará. Então o Saulo Mineiro é diferenciado nesse ataque alvinegro. Não pode ser desperdiçado, não. Então este é meu time do Ceará. E ainda pegando esse gancho, falado no finalzinho aqui no nosso podcast... Jogador imprescindível pro Ceará hoje em dia. Teve essa pergunta lá no Jogada, eu fiquei intricado. Cara, jogador imprescindível nesse Ceará de 2023 na Série B. É meio complicado de falar. Difícil. Vocês têm um jogador imprescindível nesse time? Chegou a ser o Eric, né? Em determinado momento ali, o melhor momento do Eric foi com o Barroca mesmo, né? Em vitórias, né? Aquela vitória contra o Criciúma, o Eric jogou muito bem. Contra o Londrina fora também jogou bem. Né? Ou seja, o Eric ali, ele era o melhor jogador do Ceará naquele começo de Série B do Brasileiro, né? Mas ele era imprescindível, sim. Hoje em dia, o rendimento dele caiu demais, né? O Jota falou dessa situação do São Paulo, né? Até é mais do que natural, né? O jogador ele já começar, eu não quero ir contra o dia, eu vou pro São Paulo no ano que vem. Talvez essa questão psicológica, ela pegue muito, mas eu acho que o Eric não tá deixando de se dedicar, não, né? A gente sabe que ele deve estar se dedicando, as coisas só não estão acontecendo como não estão acontecendo para todo o time do Ceará, não é só o Eric. Mas o Eric era imprescindível. Hoje, a gente fica se perguntando se tem algum jogador, né? Assim, talvez o Saulo seja o jogador, né, que a gente deposite, né, que o torcedor do Ceará deposite mais
né, esperança pela qualidade dele e o que ele pode ser. Ele pode ser imprescindível, né? Que ele pode ser esse cara que pode realmente, né, marcar os gols para o Ceará, né, e conseguir fazer o Ceará mudar de patamar na Série B, o que ainda não aconteceu, mas que é um nome muito importante, né, vindo do Japão, já teve uma passagem muito boa pelo Vozão, então ele pode ser esse cara. E eu acho também, né, Jota, que o Barleta é um nome que o torcedor do Ceará também acredita que possa, né, ajudar bastante, né? Isso. É verdade, olha, não faz gols, tá certo? Mas é imprescindível para um time de futebol é a sua torcida. Boa, e a torcida do Ceará, vou te Jota. contar, é uma torcida que carrega o Ceará nos braços em dados momentos, em momentos difíceis, a torcida do Ceará prova o seu amor ao seu time, né? Então, para mim, imprescindível nessa reta final, além dos jogadores, é o apoio do torcedor. Eu sei que o torcedor está chateado, cabeça inchada, né, por conta dessa pífia campanha do Ceará, mas vamos acreditar, né, vamos torcer, né, que nos resta fazer isso. Quando eu digo nos resta, é a torcida do Ceará, resta isso, acreditar, torcer. Então eu vou colocar, você fez a pergunta, qual o jogador imprescindível? Está um tanto quanto difícil, mas eu concordo com o Vladimir, Saulo Mineiro, Barleto, o próprio Eric já teve esse momento. Você pode até perceber Luiz Otávio, né, que está voltando à sua boa forma, mas é imprescindível o apoio do torcedor nessa reta final. E tem um adágio que diz, ó, nas horas mais incertas, nas horas difíceis, é que a gente conhece os amigos, né? Então, os amigos do Ceará, a torcida alvinegra, vamos acreditar, né? Assim como nós aqui da imprensa acreditamos, né? Aqui do Ceará Cast, Samuel, Vladimir, eu acredito ainda e torço para que isso aconteça. Então, vamos lá. Seja imprescindível nos jogos do Ceará. Eu sei que a torcida do Ceará também comparece nos jogos fora, né? Sim. E nos jogos dentro de casa, vamos lá, dê esse apoio e vamos carregar o vovô nos braços, né? Como você faz. Eu posso até dar a bengala também para ajudar, tá certo? Bengalas nele, vovô. Muito Bengala obrigado. nisso, vovô. Muito obrigado, Jotinha, por ter participado do Ceará Cast. Mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter você aqui ao nosso lado aqui. Feliz demais. Valeu, Samuca. Muito obrigado pelo convite. Sempre estarei disposto, tá certo? E à sua disposição. Convocado, eu sou aquele jogador que o treinador convoca, eu vou para os treinos, vou para tudo que é lugar e na hora do jogo eu quero jogar. Dá baile, certo? dá baile. Valeu. Valeu demais, Valeu, Jotinha. Vlad. Valeu, Jota. Vladimir Tamo também, junto. agradeço demais também. Você é figurinha carimbada aqui no Ceará Cast. Mais uma vez, muito obrigado também aqui por participar com a gente. Ah, Samuca, bom demais estar participando, né? Aqui ao lado do Jotinha, a gente, grande companheiro de show de esporte durante muito tempo. Foi bom demais, Jota. Saudade, hein, Vlad? Saudade. E a gente, como o Jota falou, a gente debate o Ceará, a gente vivencia o dia a dia do clube e a gente tem que entender os momentos difíceis, analisar esses momentos e acreditar. O torcedor tem que acreditar, como o Jota falou, o torcedor tem que abraçar o time. Eu sei que é difícil, né? Às vezes o torcedor tá cansado desses resultados, mas o torcedor tem que acreditar e vamos ver o que é que acontece nessas 14 rodadas. Quem sabe a gente tem uma surpresa aí. Até a próxima, grande Samuca. Também estamos aí Valeu. nessa expectativa. E a você que ficou acompanhando a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não acompanhou o programa inteiro? Vai lá no YouTube da TV Diário, tá lá o programa do Ceará Cast completinho pra você e também no tocador de áudio da sua preferência. Fique ligado, na próxima semana o Ceará Cast volta com mais ingredientes sobre o Alvinegro de Porangabuçu e a gente espera e torce com boas notícias sobre o Vozão de Porangabuçu também. Forte abraço, pessoal!